Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus repousem sobre o seu lar e sobre a sua família. Mais um momento de oração e de devocional nós vamos passar aqui. E hoje nós vamos falar sobre este assunto, derrubando muralhas. E eu creio que Deus vai dar instrução para a sua vida, para que você então possa vencer os obstáculos e conseguir sair vitorioso das dificuldades da vida. Amém? O texto que nós vamos fazer menção está em Josué, capítulo 6, versículo de número 20. Acompanhe comigo esta leitura. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, rente com o chão. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente entender este tema, nós vamos aqui fazer algumas divisões em blocos para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. O primeiro é rodeando armados. O segundo bloco, a presença de Deus no ambiente. Em terceiro lugar, o silêncio. Em quarto, a obediência. E em quinto e último ponto, o clamor final e a vitória. E no final nós vamos fazer uma oração, apresentando o nosso dia, apresentando aqui as nossas necessidades a Deus, apresentando também as nossas muralhas, que nós temos que derrubá-las através do nome de Jesus. Nós vamos apresentar aqui e pedir para que o Senhor nos dê vitória sobre as questões difíceis nesse devocional. Rodeando armados então, vamos ver um pouquinho antes do povo dar este grito, que fez então a muralha cair. Nós vamos aqui ver como que aconteceu um pouquinho antes. Diz o texto: e disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Isso aqui é uma ordem dada a Israel, para que Israel fosse em direção à cidade murada de Jericó, que tinha ali uma muralha, e a ordem era esta, para que eles fossem rodear a cidade por algumas vezes, para que então a presença do Senhor ali, de uma forma sobrenatural, viesse agir e dar a esta cidade, por nome de Jericó, uma cidade fortemente armada, nas mãos de Israel. E a ordem então foi esta, de rodear a cidade e marchar. E os homens tinham que marchar armados. Por que que Deus pede armados? Para mostrar esta prontidão. O exército de Israel deveria estar pronto para a guerra. E aqui a gente tira uma lição muito simples e prática, que enquanto nós estamos nesta vida, estamos lutando, estamos caminhando, nós devemos marchar armados. Que armas nós devemos usar? As armas espirituais. Hoje nós não lutamos mais com espada e com escudo, como Israel, não. Nós lutamos com as armas que está em Efésios capítulo 6. Lá tem as armas espirituais que nós utilizamos. Em algum vídeo aqui desse canal você vai encontrar estas armas, onde nós falamos especificamente sobre cada uma delas, tá bom? Mas aqui hoje nós vamos apenas entender que nós não podemos andar de forma natural, mas devemos andar de forma espiritual, armados na oração, armados na leitura bíblica, armados no jejum, armados na consagração. Devemos então rodear as situações da nossa vida adversa armados, amém? Em segundo lugar é a presença de Deus. Olha que interessante. Primeiro Deus pede para eles estarem armados. E depois Deus ele diz assim, ó. Assim, pois, fez como Josué dissera ao povo. E os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram-nas. E a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Então Israel marchava armado, mas com a presença de Deus ali com eles em todo momento. Eles prezando pela presença de Deus. O que isso fala ao nosso coração? Que embora a gente se arme com a oração, com o jejum, com a leitura bíblica, o que vai selar isso tudo é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos jejuar, nós podemos fazer muitas coisas que são atividades espirituais. Mas se Deus não estiver conosco, se o Senhor Deus não estiver com a gente, não vai adiantar absolutamente nada. A presença, a arca do Senhor tem que estar conosco. E então aqui nós vemos uma outra coisa para a gente derrubar muralhas. Primeiro é estar armado, depois é estar com a presença de Deus. E em terceiro lugar
é acerca da obediência. Nós vemos aqui a obediência, onde ele diz: assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Eles fizeram isso por 7 dias, obedecendo a voz de Deus. Nós devemos obedecer aquilo que Deus falou conosco, aquilo que Ele trata na palavra, aquilo que nós ouvimos na pregação, aquilo que nós aprendemos no devocional. Nós devemos colocar em prática. A obediência nos dará vitória. A obediência nos levará a derrubar as muralhas. Por quê? Porque então Deus se agrada do nosso sacrifício, porque somos obedientes a Ele. E então eles fazem isso. E por fim, eles então chegam ao 7º dia, dando ali 7 voltas, rodeando ali 7 vezes. E diz o texto que nós lemos que os sacerdotes tocaram as trombetas. E Josué disse ao povo: grite! E então o povo gritou, e diz então no versículo 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, ou seja, de frente, e tomaram a cidade. Então, no final, eles gritaram, o último clamor, um pedido, eles fizeram ali um clamor, eles gritaram, e à medida que eles gritaram, diz que Deus afundou a cidade, o muro, ele afundou o muro rente ao chão, e então Israel pôde entrar na cidade e conquistar. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Israel faz todo esse caminho de obediência, levando as armas, levando a presença de Deus, obedecendo Josué e também gritando de forma a clamar. E essa forma então fez com que a cidade viesse ali ser conquistada pela ação sobrenatural de Deus. Aqui nós vemos que quem derruba a muralha não somos nós, é o próprio Deus, que de uma ação de forma sobrenatural, ele então faz os muros serem afundados. Não vai ser pela nossa força, não vai ser pela sua inteligência, não vai ser pela sua astúcia, vai ser pela forte mão de Deus, pois é Ele que nos ajuda nas questões difíceis das nossas vidas. Amém? Vamos orar então neste momento, apresentando as nossas dificuldades. Você aí pode apresentar nesse momento de oração o seu pedido, a sua necessidade. Ore comigo e peça a Deus para que a sua muralha venha cair no nome de Jesus. Mas e se ela não cair? Deus vai te dar então sabedoria em que você deve fazer, a forma que você deve agir, se você deve rodear, se você deve gritar, se você deve ser obediente. Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nesse momento pela Tua palavra exposta, estudada nesse devocional. Vimos aqui, Senhor, que é necessária a obediência, vimos aqui que é necessária a Sua presença, e vimos aqui, Senhor, que é necessário também andarmos armados, e pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha nos revestir de poder, de graça, e que nós possamos, ó Deus, vencer as dificuldades da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a conquistar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos ideais. Nos ajuda, Senhor, essa pessoa que está agora orando neste quarto, orando nessa cozinha, nessa sala, que o Senhor Deus possa atender a oração dessa pessoa e ajudar, ó Pai amado, ela a passar por este momento de crise, por esse momento de aflição, por esse momento, Senhor, de perturbação. Ajuda, Senhor, derruba a muralha, pois o Senhor é poderoso. Assim, Senhor, nós oramos e confiamos que o Senhor é poderoso para entrar e solucionar qualquer causa. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amanhã nós estaremos aqui em mais um devocional e eu te convido a estar comigo. Deus te abençoe.